Você já fez uma colonoscopia? Sabe para que e quando esse exame é indicado? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TV Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia, jornalista, e hoje nós vamos falar sobre câncer coloretal. Mais especificamente sobre a colonoscopia, que é o exame que ajuda a diagnosticar e também a tratar precocemente as lesões e até prevenir que uma pequena lesão se transforme num câncer. E para falar sobre essa campanha, sobre o Março Azul, a gente vai conversar agora com o Dr. Raimundo Neto, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, aqui no Rio Grande do Norte, que está aí coordenando todo esse trabalho para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer coloretal. Tudo bom, doutor Raimundo? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tudo bom, Juliana? Bom dia para vocês e é um prazer poder transmitir por este meio uma informação tão valiosa, tão preciosa, que é essa campanha que a gente está fazendo de conscientização do câncer coloretal. É uma campanha de fundamental importância, porque se for bem, a população for muito bem informada, tem um impacto enorme na sobrevida dos pacientes, no diagnóstico, tratamento precoce e uma cura desses pacientes em quase na totalidade do caso. Essa é a importância da nossa campanha. Doutor Raimundo, vamos começar explicando o que é o câncer coloretal e quais são as estatísticas desse tipo de câncer aqui no nosso país. Tá, então, Juliana, o câncer coloretal, como todo câncer, ele é um tumor maligno. É um tumor maligno que atinge a região do nosso intestino grosso e a porção final desse intestino grosso, que é o reto. E 95% desses casos de tumores, eles se iniciam em pequenas lesões denominadas de pólipos. Então, pequenas lesões, uma verruguinha, que seria comparar como se fosse uma verruga, que aparece dentro do intestino, e ao longo dos anos, esses pólipos eles vão crescendo, e aí sim virariam uma lesão maligna, que seria o câncer. Então, a gente tem como prevenir isso atacando, tratando esses pólipos no começo. Então, a retirada desses pólipos, dessas lesões pré-cancerígenas, teria impacto na sobrevida dos pacientes, porque a gente estaria prevenindo o surgimento desse câncer, né? Então, a gente tem tempo para fazer isso, né? Esses pacientes eles não começam de início com câncer, não. Eles começam com as lesões que vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Com relação às estatísticas, Juliana, só para você ter ideia da importância, na população geral é o segundo tipo de câncer mais frequente, certo? Nas mulheres ele vai perder apenas para os tumores de mama e nos homens ele só perde para os tumores de próstata. Ou seja, o câncer coloretal hoje em dia ele é mais frequente do que até o pulmão. Por conta da diminuição do tabagismo, esse câncer está passando para terceiro lugar. E aí o câncer coloretal ocupou a posição de segundo câncer mais frequente, tanto em incidência como em mortalidade. E a importância da gente tratar precocemente e prevenir esse aparecimento. Só para vocês terem uma ideia, Juliana, também em relação à estatística, ano passado, o Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, ele estimou um aparecimento de cerca de 40 mil novos casos de tumores de colo no Brasil. Metade em mulheres, metade em homens, por exemplo. E o que a gente sabe é que, com a população cada vez mais, a população com a expectativa de vida maior da população, o processo de envelhecimento, né? As pessoas estão ficando mais velhas por mais tempo, né? Estão sobrevivendo por mais tempo. Isso implica no aparecimento de mais casos de câncer, né? E com isso a mortalidade muito alta devido a esse tipo de tumor altamente prevenível. Quais são os fatores de risco, doutor Raimundo? Pronto, os fatores de risco é interessante a gente falar sobre esses fatores de risco. O principal fator de risco que a gente poderia indicar seria o fator genético, o fator hereditário, né?
Então, pessoas com história na família de câncer coloretal são aqueles mais que precisam ficar de olho, atento em fazer uns exames de colonoscopia por rastreamento, mesmo que a pessoa não sinta nada. Então, só por ter uma história na família de uma pessoa que já foi portadora ou morreu devido a um câncer coloretal, essa pessoa é elegível para entrar no esquema de prevenção, né? A partir dos 45 anos, toda a população geral também, Juliana, é um fator de risco. Então, o exame de prevenção, em termos de idade, começa a partir dos 45 anos, mesmo que a pessoa não sinta nada. Outro fator de risco é relacionado à dieta, né? Como o intestino grosso ele é a porção final do nosso trato digestivo, então é muito suscetível à formação de tumor, dependendo da dieta que a gente ingira. Então, as dietas ricas em gorduras, as dietas também ricas em carnes vermelhas, em alimentos processados, enlatados, dietas pobres em fibras, são considerados fatores de risco. Outra coisa são os hábitos de vida. Então, esse tabagismo é um fator de risco, alcoolismo, sedentarismo também e a própria obesidade. Então, os pacientes com um peso elevado têm fator de risco, são maiores acometidos com a doença. Então, se eu pudesse elencar e como prevenir, né? A gente já falou aí dos fatores de risco, a questão da importância do estilo de vida, dos hábitos, mas tem algo a mais que as pessoas podem fazer para prevenir esse tipo de câncer? Tem. É exatamente isso aí. Manter um estilo de vida saudável, atividades físicas regulares, alimentação saudável, pobre em açúcares, alimentação rica em fibras, ajuda muito. Fazer consultas médicas periódicas, certo? E entrar no esquema que a gente chama de rastreamento desse câncer coloretal. Esse é o principal fator de prevenção, que seria o rastreamento. E esse esquema de rastreamento é definido por qualquer médico, tanto gastroenterologista, como médico da família, como cirurgiões, né, como endoscopista. Então, existe já, a sociedade nossa já estabelece os critérios de rastreamento, né? Então, as pessoas que, mesmo que não tenham nenhum sintoma desse tumor, eles já são elencados exatamente para entrar no esquema de periodicidade no exame de colonoscopia. Que aí sim tem impacto no diagnóstico e tratamento precoce e cura desses pacientes. Certo. Doutor Raimundo, existem sinais e sintomas? Você fala assim, mesmo que as pessoas não sintam nada, elas devem procurar para fazer esse rastreamento. Mas se por acaso apareçam sinais e sintomas, o que é que elas precisam ficar atentas para buscar imediatamente o médico, né, para tratar? Certo. Boa pergunta, Juliana. Os sinais e sintomas, infelizmente, não aparecem, indicam que a lesão está avançada. Certo? Por quê? Porque esses tumores, quando eles começam a dar sintomatologia, significa que eles passaram daquele ponto que a gente pode fazer o tratamento por colonoscopia. A gente pode retirar as lesões benignas e evita o surgimento do câncer. Mas quais são esses sintomas, então, que poderiam aparecer? Seria evacuações com sangue, presença de sangue nas fezes, pessoas que têm alteração do hábito intestinal, ou seja, muita diarreia, ou então muita constipação, ou então períodos com diarreia, períodos com constipação, então tem um hábito intestinal saudável. Esse seria um sinal também. Pessoas com as dores abdominais fortes, em cólicas, com idas a pronto-socorro, e já fez outros exames e não identificou nada, pode ter um sintoma, um sinal. Pessoas com emagrecimento, que aí já tentou investigar tudo e não tem nenhuma causa definida, é uma indicação. Anemia crônica também, sem causa definida, é outro sintoma, sinal, quer dizer. Outra coisa interessante, alteração na forma das fezes, Juliana, né? Então, a pessoa conhece, que sabe que suas fezes estão mudando o formato, estão ficando finas, estão ficando longas.
e isso pode estar indicando já também a presença do tumor. A presença de uma massa na região do abdômen, né, que também não definiu a causa. Então, pode ser um sinal de câncer coloretal. Isso não significa, esses sintomas, que seja necessariamente um câncer. Isso a gente precisa dizer para a pessoa não se assustar. Mas é um sinal e sintoma que indica que a gente precisa fazer colonoscopia o quanto antes. Por quê? Porque mesmo que o câncer já esteja instalado, a colonoscopia tem o poder de colher uma biópsia, confirmar o diagnóstico e o processo de tratamento. E com isso, a chance de cura, muito, né? Essa é importante, mais outra importância da colonoscopia. Era isso que eu ia perguntar com relação à chance de cura. Vale o mesmo para praticamente todos os tipos de câncer? Quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura? Porque quanto mais rápido é feito o diagnóstico, mais rápido se inicia o tratamento, maior a chance de cura. Infelizmente, esses tumores, quando vêm a dar sintomas, como a gente falou, e que são diagnosticados, cerca de 85% dos casos já são avançados. E aí a chance de cura diminui. Só que mesmo assim, a colonoscopia tem esse potencial de colher um fragmento do tumor durante o exame, e já vai para o laboratório de patologia, dá o diagnóstico e agiliza o tratamento. A chance de cura pode variar de 10% a 95% dos pacientes, ou seja, é uma margem muito grande, dependendo do estágio da lesão. Então, a importância, mais uma vez, da colonoscopia é detectar precoce a lesão. E se a gente não puder fazer a prevenção, ou seja, retirar as lesões pré-cancerígenas, a gente pode, pelo menos, iniciar o processo de tratamento com isso de cura mais rápido do paciente. Então, a colonoscopia está para o câncer coloretal do mesmo jeito que a mamografia está para o câncer de mama. A importância disso. Vamos explicar mais sobre esse exame, doutor Raimundo? Como é que ele é realizado? Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que tem medo. Então, vamos explicar como é que acontece a colonoscopia e, principalmente, quem é que deve fazer o exame. Pronto. A importância, a gente já falou desse exame. O exame, Juliana, é um exame extremamente confortável. O paciente fica, durante o exame, ele recebe umas medicações que a gente chama de sedativos e analgésicos. Então, essas medicações, elas simulam um sono confortável, um sono profundo do paciente, né? Isso aí possibilita a gente, colonoscopista, endoscopista, a realizar o exame com tranquilidade, né? O aparelho é um aparelho de colonoscopia que a gente chama um tubo flexível, fino, e que na ponta dele tem uma microcâmera. Essa microcâmera é que vai filmar toda a parte interna do intestino, e é exatamente onde está localizada as lesões pré-malignas e as lesões malignas, né? E essa parte interna do intestino é averiguada por completo, do intestino grosso e do reto, né? O exame pode fazer várias coisas. Primeiro, detectar essas lesões pequenas e já fazer a retirada delas. Existem materiais que a gente introduz pelo aparelho que pode fazer a retirada desses pólipos, já comentou aqui. Existe também possibilidade, Juliana, da colonoscopia ela já é um tratamento para os tumores precoces. Existem determinados tumores de câncer de colo que eles surgem na parte superficial da mucosa do intestino, que a gente pode fazer um procedimento de ressecção pelo de colonoscopia. E aí evitaria já uma cirurgia para esse paciente, tratando ele de uma forma precoce e adequada. E os casos que não dá para fazer o tratamento com colonoscopia, pelo menos a gente obtém material para patologia, para confirmar o diagnóstico, e o cirurgião programar a cirurgia desse paciente. Quem precisa fazer, né, de forma preventiva, todas as pessoas a partir de 45 anos de idade. Independente do
sintoma ou não. Esses sintomas e sinais que a gente já tinha falado. Então, a pessoa, só por meio prevenção, acima de 45 anos de idade, já tem eleição. Aquelas pessoas com história na família de câncer, pode ser antecipado esse exame. Então, a gente precisa, numa consulta, avaliar muito. Então, se a pessoa tem um pai, um irmão, né? Ou seja, parente de primeiro grau, que teve câncer coloretal, essa pessoa precisa o rastreamento antes, 35, 40 anos de idade. Né? Existem algumas síndromes genéticas também que podem indicar maior possibilidade da pessoa desenvolver um câncer coloretal. Pessoas com essas síndromes também precisam entrar no esquema de prevenção. Então, basicamente, são essas pessoas, né, como preventivo, e aqueles sinais e sintomas que a gente falou também, são indicações de fazer o exame. Vamos só relembrar os sinais e sintomas para as pessoas que estão acompanhando a entrevista, que às vezes você nem está prestando atenção, né? Mas quando o médico fala, aí você começa a perceber que você tem aquele sintoma e apresentou alguma coisa, não perde tempo, né, doutor Raimundo? Já procura o especialista, que é um gastro. Quem que as pessoas devem procurar para fazer essa avaliação? Pode ser um gastro, pode ser um clínico geral, ou a população do SUS, pode ser um médico da família. Todos eles estão habilitados para direcionar e indicar o momento exato de realizar a colonoscopia. Os sinais e sintomas, Juliana, como eu falei, não são necessariamente indica que você tem, que a pessoa é portadora de um câncer coloretal, mas pelo menos alarma a gente, né? Dá um sinal de alerta para que esse exame seja feito o mais rápido possível. Então, nós temos presença de sangue nas fezes, alteração do hábito do intestino, tanto para constipação, intestino preso, como para diarreia, dor abdominal forte, que já foi investigada outras causas e não se definiu, emagrecimento também sem causa definida, anemia crônica, alteração no formato das fezes, como eu falei, a pessoa tem umas fezes determinado formato, e a partir de agora começou a ter fezes finas e longas. Essa é também uma indicação. E pessoas que têm uma massa no abdômen, um caroço, que também não definiu ainda a causa. Então, outro sinal que indica a da gente apressar a colonoscopia, né? E aos 45, mesmo sem nenhum sintoma? 45 anos, mesmo sem sintoma, e mesmo que você nem tenha ninguém na família portadora dessa doença. Você entra na prevenção. Doutor Raimundo, o senhor falou com relação às lesões pré-malignas, né? Que são os pólipos que são retirados durante a colonoscopia. Quantos anos, em quanto tempo um pólipo desse ele pode se transformar num câncer, caso ele não seja retirado? Interessante a pergunta, Júlia. Então, entre nós médicos, fica essa pergunta, né? Depende, Juliana, do tipo histológico, do tipo do pólipo, que só é definido depois no laboratório de patologia com o patologista, certo? Mas existe uma média para isso. É em cerca de 10 anos. Então, se a gente faz uma colonoscopia hoje, aí eu terei um pólipo milimétrico de um paciente, um pólipo com tamanho de meio centímetro, por exemplo, 0,5 centímetros. Então, a gente estima que em cerca de 10 anos, esse pólipo iria crescer até virar o tumor maligno, que seria já o câncer. Você vê, então, como a gente tem tempo para intervir na evolução da doença, né? Esse é um dos tumores, Juliana, do trato digestivo, que é um dos poucos tumores, é um dos poucos tumores que a gente pode ter esse impacto, né, no tratamento desses tumores. Você vê, tumor de pâncreas, a gente não consegue fazer uma prevenção dessa. Não tem como a gente diagnosticar precocemente, né, o tumor de pâncreas e outros tumores do trato digestivo. Mas o de cólon tem esse impacto grande a colonoscopia. Por isso que eu oriento muito as pessoas, algumas que têm preconceito de fazer o exame, pessoas que têm medo de realizar o exame porque ouviu falar que um exame é muito ruim, que é tudo. Então, eu digo sempre, Juliana, essas pessoas que o pior
é você descobrir uma doença já avançada, né? A gente sabe que o tratamento dos tumores de câncer de cólon, tumores de cólon avançados, inclui cirurgias grandes, às vezes aquelas cirurgias que precisa você ter que usar aquela bolsa de colostomia. Então, isso seria um preconceito, não seria um preconceito, mas seria, eu digo, uma penalização da pessoa muito grande, porque não quis fazer um exame por preconceito e teve que fazer uma cirurgia de bolsa de colostomia. Então, você vê que a gente pode evitar isso. Outra coisa é o medo de realizar o exame, por conta da anestesia. Então, mal sabe ela que uma cirurgia para esse tipo de câncer também vai tomar anestesia, uma anestesia até mais demorada. Né? Os riscos são maiores, né? Bem maiores de uma maiores. Uma anestesia para colonoscopia, Juliana, dura em torno de 20, 30 minutos o exame, né? E você faz o exame na clínica ou no hospital habilitado e você vai para casa. Não precisa ficar internado. E além da cirurgia, Juliana, o tratamento do câncer colorectal envolve ainda quimioterapia e radioterapia. Então você vê que é uma doença muito grave se não for feito o diagnóstico precoce com um simples exame de colonoscopia. Certo? Com que frequência essa colonoscopia deve ser repetida, doutor Raimundo? Depende do achado do primeiro exame. Né? Então vamos só para encurtar, a pessoa fez um exame e não deu nada. Está tudo normal. Entrou naqueles critérios da gente ficar o exame de prevenção e o exame deu normal. Quanto tempo depois ela deve repetir? Por prevenção, 5 anos, né? Até 5 anos seria um tempo bom para a gente repetir esse exame. Agora, se apresentou um pólipo, eu retirei esse pólipo. Se apresentou 3, 5, se apresentou 10 pólipos, então o número de pólipos vai indicar quantos anos depois eu preciso repetir. Então, depende do primeiro exame que essa pessoa fizer. Ótimo. Doutor Raimundo, só para a gente terminar, eu queria que você, né, a gente está aí, hoje é o dia oficial, né, o dia D dessa campanha, o dia de prevenção e de conscientização da população. Então, eu quero que você deixe aqui as câmeras abertas para que você possa cada vez mais conscientizar as pessoas, né? Você já foi muito feliz aí nessas orientações e principalmente fazendo essa comparação de que uma cirurgia, de que o tratamento do câncer é muito pior do que um simples exame. Certeza, Juliana, certeza. Não tem nem comparação, né? Uma coisa também interessante, Juliana, que a gente não comentou, que eu vou comentar agora, aproveitando uma fala, que seria a preparação do exame. Esse exame, ele precisa que seu intestino esteja todo limpo por dentro, para a gente poder entrar com nossa câmera, nosso aparelho. Então, por isso, a preparação do exame requer dieta especial, cerca de 48 horas antes do procedimento. E na véspera e no dia do exame, você toma remédios laxativos, que é exatamente esses remédios que fazem a limpeza do intestino. E, com isso, possibilita a realização do exame. Mas nem aí existe medo. Né? Não precisa a população ter medo de fazer esse preparo. Né? Por quê? Porque o risco é muito pequeno desse preparo. Né? Então, eu vim aqui, Juliana, conscientizando, informando a necessidade da população entender a importância da prevenção desse tumor. Então, são vidas que consegue salvar, são muito dinheiro envolvido no tratamento desse tumor. Falou aqui que existem cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Então, a gente está evitando a necessidade desse tratamento, a economia para o mundo todo, para o governo, uma economia muito drástica, uma economia muito impactante. E além da sobrevida, né? Então, você faz uma prevenção de uma lesão totalmente tratável precocemente e prevenível. A doença é uma doença fácil de ser preventiva, de ser prevenida. Por quê? Porque a gente consegue retirar as lesões que podem evoluir para... Então, Juliana, é importante saber disso, né? Esse dia aí mundial do tumor de colo, do câncer coloretal, serve para isso, esse alerta. É um dia mundial, né?
Hoje, todas as populações no mundo estão sendo informadas da importância do método de prevenção, que é a colonoscopia, tá? Então, campanhas como essa só vêm a somar, só vêm a ajudar a população, e essa é a missão nossa do médico. A gente está vivendo, Juliana, um momento de pandemia, esse Covid-19, e todas as atenções de saúde estão voltadas para a doença, com toda razão, né? É um momento inimaginável na população, né? No meio médico que isso existiria, mas a gente não pode esquecer que as outras doenças continuam a existir, tá? Então, o que é que eu sugiro à população? Assim que puder, assim que você se sentir confortável em procurar um médico para solicitar a realização desse exame, vá, né? Vá fazer isso. Porque quanto mais rápido for feito o exame, o impacto lá na frente é muito grande. Então, Juliana, eu agradeço a sua entrevista para o potencial que essa informação poderá chegar na população ser o maior possível, né? Para a gente poder estar sempre salvando vidas. Ótimo. Muito obrigada, doutor Raimundo. E eu fico sempre aqui na torcida de que essas palavras ecoem aí em quem está assistindo, para que as pessoas partam para essa ação. Né? Não adianta só saber da informação e não ir lá e não colocar em prática, não seguir as orientações com relação à prevenção, aos hábitos de vida e buscar, né, a fazer esse diagnóstico precoce, seguir aí essas orientações com relação ao rastreamento. Eu acredito que a colonoscopia é igual a questão dos homens com o toque retal, vai muito para o preconceito também, não é, doutor Raimundo? E o preconceito não salva vidas, muito pelo contrário. Exatamente. Você falou muito bem, Juliana. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Abraça essa ideia. Essa O tema da campanha. a campanha, né? Então, abraça a ideia de realizar isso, né? Para a sua sobrevida, a qualidade de vida ser no futuro muito boa. Tá bom? Muito obrigada, doutor Raimundo.